Olá, minha gente, boa tarde. Pois então, nós vimos aí o andar da carruagem, nós vimos aí que a pedeuta de fato está querendo cumprir o ritual da cartilha esquerdopata ao pé da letra. Ele de fato não quer, não, ele não, acho eu, não vai se entregar e vai causar com isso um transtorno por desobediência civil, né? Aliás, uma desobediência muito mais séria, porque é uma desobediência a um mandado judicial e, inclusive, onde ele foi, esse mandado veio em decorrência de erros cavados por ele mesmo. Mas eu gostei muito do editorial do jornal O Globo, de título Prisão de Lula reforça Estado de Direito. Eu gostei bastante, quero trazer ele aqui, lê-lo na íntegra, para que vocês tenham conhecimento de como está a linha de pensamento em diferentes pontos, né? Não basta você saber o que eu penso ou o que você pensa, mas o que outros pensam. E esse aqui me parece ser bastante sóbrio. Vamos ao texto. Cumpre-se um ciclo na política brasileira quando a Constituição enquadra um líder populista. Rejeitado o pedido de habeas corpus em favor de Lula no início da madrugada de ontem pelo Supremo, o juiz Sérgio Moro, responsável pela condenação do ex-presidente em primeira instância, determinou no fim da tarde que ele se entregue à Polícia Federal em Curitiba até às 17 horas de hoje, dia 6 de abril de 2018, para começar a cumprir a pena de 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. Fecha-se um ciclo na política brasileira, no momento em que um líder populista esbarra na Constituição. O mandado de prisão, independentemente do desfecho que terão os recursos que a defesa de Lula impetrará, é o primeiro na história brasileira contra um ex-presidente da República. Haja o que houver, o ineditismo está garantido. Outro aspecto relevante está no fato de que o condenado é um líder ainda de alta popularidade, apesar de todo o desgaste com as acusações comprovadas de participar de esquemas de roubo do dinheiro público e que se preparava para lançar a candidatura na tentativa de voltar pela terceira vez ao Planalto. Em outros tempos, seriam credenciais suficientes para agentes públicos recuarem diante do político. Mas o momento do país é bem outro, e o mandado de prisão contra Lula confirma por si só que os alicerces republicanos da democracia brasileira se fortaleceram. A própria lei da ficha limpa impede que Lula, condenado em 2 instâncias, registre candidatura porque está inelegível durante 8 anos. Ele arguirá o veto na justiça. Porém, mais do que nunca, vale a máxima republicana de que a justiça é para todos. Mas nada é simples. As dificuldades enfrentadas nas investigações de esquemas de corrupção por meio da Lava Jato e de outras operações, assim como os embates no judiciário para se fazer valer o veredito de condenação de Lula, mostram como ainda é difícil cumprir a lei contra criminosos de colarinho branco de alta estirpe. Mesmo que tudo é o caso de Lula tramite no estrito cumprimento da lei, condenação por Sérgio Moro em Curitiba, confirmação da condenação por unanimidade em julgamento por 3 desembargadores no Tribunal de Segunda Instância, o TRF4 de Porto Alegre, rejeição de pedido de habeas corpus por todos os 5 ministros da 5ª turma do Supremo Tribunal de Justiça e depois de dura sessão idêntica, decisão
tomada pelo Supremo Tribunal Federal por um voto. A defesa de Lula não pode reclamar de não exercer todos os direitos. Outra boa notícia é que o mandado de prisão do ex-presidente reafirma a vigência do Estado Democrático de Direito, enquanto a ordem de prisão de Lula, por sua vez, é o ponto mais alto de um processo de limpeza ética, porque passa a vida pública do país, a partir do fortalecimento de instituições de Estado, Ministério Público, Judiciário, Polícia Federal, renovadas por gerações recém-chegadas de servidores profissionais. A Constituição de 88 passou a permitir que promotores do Ministério Público atuassem com autonomia ao lado de juízes e policiais federais na repressão à corrupção, independentemente do partido que se encontrasse no poder. Há, é óbvio, grande resistência em elevados escalões de governos e dentro do Congresso, mas a ação contra corruptos de todos os partidos continua a avançar. Essa é uma história iniciada com o julgamento do mensalão petista em 2012, tem sequência com a Lava Jato, operação lançada em março de 2014, para investigar doleiros e que terminou desarticulando o Petrolão, esquema destinado a desviar dinheiro público da Petrobras com a conivência de empreiteiras sob as bênçãos de Lula, PT, PMDB e PP. Nesta ordem, estiveram à frente deste saque. Os desdobramentos de investigações apanharam tucanos, Aécio Neves à frente, e no Rio de Janeiro desarticularam um grupo comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, que demonstrou imensa voracidade no roubo do dinheiro público pelo clássico método de superfaturar contratos para receber de fornecedores do Estado propinas de diversas formas idealizadas pelos chamados operadores financeiros, no exterior, internamente em dinheiro vivo, etc. A condenação de Lula pode se repetir, porque o ex-presidente ainda responde a outros processos. Há, por exemplo, o do sítio de Atibaia, em São Paulo, registrado em nome de Laranjas, segundo procuradores. Delações premiadas da OAS, empreiteira também do Triplex, cujo ex-presidente Léo Pinheiro, já preso, condenado no caso do apartamento do Guarujá, e testemunhos da Odebrecht, incluindo de Marcelo Odebrecht, implicam o ex-presidente em vultosos gastos na reforma do sítio em troca de facilidades em negócios na Petrobras. Especialistas em vitimização, Lula e PT tentam há tempos construir o papel de mártires diante de tenebrosas conspirações, aspas, da direita. Uma consulta serena a depoimentos e provas, apenas nesses dois processos, mostra como Lula usou o poder para elevar o padrão de vida, como disse um dos desembargadores no julgamento na segunda instância em Porto Alegre. Infelizmente, Lula se corrompeu. Lula foi preso na ditadura militar, diz o jornal O Globo, em 1980 por 31 dias. Fortaleceu bastante a imagem de líder na resistência ao regime ditatorial e multiplicou o cacife para entrar na política partidária à frente do PT, fundado naquele mesmo ano. Depois de 38 anos, recebe mandado de prisão por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Uma história típica de ascensão e queda por responsabilidade própria. Logo no primeiro mandato presidencial, correu riscos quando, em 2005, o então aliado Roberto Jefferson, PTB-RJ, um dos mensaleiros, se sentiu ameaçado pelo braço direito do presidente José Dirceu, chefe da Casa Civil, e denunciou o mensalão. Agiu como homem-bomba. Foi cassado como Dirceu, que era deputado federal pelo PT de São Paulo. Ambos passaram algum tempo presos, mas Lula, que não poderia deixar de saber que dinheiro do Banco do Brasil era desviado para o pagamento de mesadas a políticos, escapou.
Fragilizado, chegou a acenar para a oposição que não tentaria a reeleição se o PSDB não liderasse o pedido de seu impeachment. A economia se recuperou devido à terapia neoliberal que aceitou aplicar. O Brasil decolou e Lula se reelegeu, levando-o a colocar no Planalto mais adiante uma desconhecida Dilma Rousseff pela força de sua popularidade. Mas a Lava Jato destamparia o baú de falcatruas lideradas por Lula e PT. Longe de envergonhar o país, como acha o ministro do STF, Gilmar Mendes, a condenação de um ex-presidente demonstra a força das suas instituições. Muito bem, este é o editorial do jornal O Globo, publicado em 6 de abril de 2018, do qual ressalto as incoerências. Por exemplo, fala que Lula foi preso na ditadura em 80. Em primeiro lugar, nunca houve ditadura no Brasil naquele período de 64 a 85 especificamente. E o jornal O Globo sabe muito bem disso. Ditadura é o que estamos vivendo hoje. Se tem ditadura no país, a ditadura é o que está acontecendo hoje. Tem muito jornalista sendo perseguido no meio da rua, apanhando no meio da rua, sendo morto no meio da rua, em praça pública, como aconteceu com aquele cinegrafista. Tá? E ninguém fala nisso, por quê? Porque é uma ditadura, digamos, velada, né? Primeiro. Segundo lugar, o Lula, ele não elegeu Dilma por conta de sua popularidade, não, senhor. Tá? O jornal O Globo peca aqui novamente. Por quê? Porque Lula elegeu Dilma por conta de urnas fraudadas da Smartmatic, e isso é claro e evidente. E um jornal que se preze teria que dar a informação à altura e correta. Tá? Ele poderia até colocar entre aspas, mas não colocar que foi por força de popularidade de Apedeuta. O Apedeuta nunca teve a popularidade que ele sonha ter, que ele imagina ter. Ele impõe essa popularidade por conta da força que ele tem, aspas, de uma certa militância truculenta e qual cachorro bravo fica latindo no meio da rua. Então não tem nada a ver com isso que o jornal está falando. É muito bom o texto, é bom ser conhecido, Agora, tem algumas correções que teriam que ser feitas, sim. E outra coisa, só o fato de, depois de 38 anos, o Lula estar sendo preso novamente, mostra que aquele período estava corretíssimo ao prender o Apedeuta, porque ele já era bandido na época. Ele não se tornou bandido, apesar de um certo procurador ter dito, infelizmente, Lula se corrompeu. Muito bem, o procurador disse, infelizmente, Lula, um dos desembargadores lá de Porto Alegre, disse, infelizmente o Lula se corrompeu. Apesar dele ter dito isso, eu devo ressaltar que, infelizmente, Lula não se corrompeu. Lula sempre foi corrupto e corruptor. Sempre, desde o princípio. Ele vendia os amigos dele durante as mesmas greves que ele promovia. Ele entregava, ele era X9, ele era dedo duro. Então não tem esse papo. Este editorial é bom? É. Tem muita coisa interessante? Tem, mas é mentiroso. Um grande abraço, sejam sempre muito bem-vindos. Ajudem a divulgar aí, minha gente.